Olá, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um capítulo aqui da nossa mentoria, os piores erros que um casal não deve cometer. Nós temos aprendido aqui cada dia práticas de sabedoria para exercer o nosso relacionamento. E não apenas práticas, mas também erros, que nós não devemos cometer. Nós precisamos ficar atentos com as armadilhas que o inimigo tem colocado em nossos caminhos. Satanás odeia a família. Eu acredito que um dos principais objetivos que ele tem é a destruição do casamento, é a destruição da família. Porque ele sabe que o casamento, o relacionamento é a base da família, e a família é a base da igreja. Então ele quer fazer de tudo para destruir. Por isso nós não podemos permitir que essas legalidades, esses erros, essas brechas, sejam reais, sejam frequentes na nossa vida. Nós precisamos blindar os nossos relacionamentos com a palavra de Deus, com a oração, que nós já falamos aqui, e evitando cometer esses erros, que nós temos falado aqui, os piores erros que um casal não deve cometer. Hoje nós vamos falar o quinto erro, que é a omissão da verdade. Gente, a mentira ela é prejudicial em toda e qualquer situação. Primeiro porque é uma prática pecaminosa, Deus abomina a mentira, Deus abomina a prática da mentira. Nós sabemos que a mentira ela é algo muito usado por Satanás e seus demônios. Satanás é o pai da mentira e é algo que não deve ser feito, não deve ser dito, não deve ser demonstrado na nossa vida, nem por meio de palavras, nem por meio de ações. Por muito tempo na minha vida, eu até contei bastante sobre um pouco da minha história, a minha história pessoal, na mentoria anterior, que é a mentoria Sabedoria do Lar. Eu usei muita mentira como mecanismo de defesa na minha vida. Eu passei por muitos traumas na minha infância, então eu usava a mentira como forma de me defender e de me livrar de certos problemas, de certas situações constrangedoras. Então eu aprendi a mentir, eu cresci mentindo. Eu precisei passar por um processo de libertação muito grande para Deus tirar a mentira da minha vida, porque houve uma época que eu não conseguia parar de mentir. Mentir para mim era tão natural, era tão real, que eu estava acreditando na minha própria mentira. Eu me acostumei tanto a mentir para me defender das pessoas, das situações, dos bullying, de traumas mesmo que eu sofri, que eu viciei em mentir. Então eu não conseguia parar de mentir. E quando eu entrei no relacionamento com meu esposo, no meu casamento, eu precisei me libertar disso, não apenas quando eu entrei, até um pouco antes, porque eu comecei a fazer a obra muito cedo, eu comecei a ministrar a palavra, eu tinha 15 anos, 16 anos, então nesse tempo eu já precisava estar liberta dessa prática, porque como é que eu ia fazer a obra, como eu ia pregar a palavra, como eu ia orar pelas pessoas com essa prática pecaminosa na minha vida. Então Deus precisou me libertar. Mas a mentira, o que nós precisamos entender é que a mentira ela é como barata. Barata é uma praga, A gente detetiza, eu mesmo moro em apartamento, eu sou uma pessoa muito caprichosa com a limpeza da minha casa, constantemente, estou sempre limpando tudo, detetizando, porque apartamento sempre vem aquelas baratinhas pequenininhas, principalmente do quartinho do lixo, que tem um quartinho que a gente coloca o lixo aqui, o pessoal da limpeza vem e recolhe. Então essas baratinhas elas estão constantemente andando, o condomínio sempre tem que estar detetizando. Mas se você para de detetizar, se você para de limpar, se você para de cuidar, essas baratinhas sempre voltam. Então aqui em casa todo mês eu tenho que estar fazendo uma limpeza constante. E não só a detetização do condomínio, mas a minha própria detetização, porque senão elas voltam. A mentira é da mesma forma. Eu estou usando exemplos reais para você conseguir compreender na profundidade como esse erro é prejudicial. A mentira é como uma barata. Se você deixa de cuidar, se você deixa de zelar, se você deixa de vigiar, ela sempre vai voltar. Vira e mexe, ou você ou seu cônjuge vai acabar sempre soltando uma mentirinha ou outra. Que esse é o problema. São mentirinhas que a gente acha inofensiva. Não tem nada a ver, foi só para evitar aqui um desentendimento, foi só para evitar uma briga. E eu acredito uma coisa, gente, o seguinte princípio. É igual a questão do roubo, Para mim, quem rouba uma balinha, quem rouba uma caneta, quem rouba 50 centavos que está na mesa de outra pessoa, rouba um banco.
rouba uma conta, né, bancária, rouba uma loja, porque o princípio é o mesmo. A mesma pessoa que tem coragem de roubar uma balinha, ela tem coragem de roubar algo de maior valor. Da mesma forma, a pessoa que ela tem a prática da mentira e ela consegue ir mentindo frequentemente sobre coisas pequenas, vai chegar uma época que o senso de moralidade dela não vai mais achar ruim e negativo mentir. Então, mentirinhas vão se tornar grandes mentiras. Daqui a pouco, quem está mentindo sobre uma coisinha pequena, está mentindo sobre um adultério, né? Está guardando aí em secreto uma outra vida totalmente diferente do que ela tem com o seu parceiro. Então, a prática da mentira, ela é assim. Se você vai dando legalidade, se você vai dando espaço, daqui a pouco ela se torna algo muito maior. Por isso nós não podemos permitir. E eu estava citando, por muito tempo eu menti muito na minha vida, e quando eu entrei no relacionamento, essa prática não podia existir mais. Mas foi um erro que meu esposo e eu cometemos muitas vezes, né? Às vezes acontecia alguma situação em família e a gente não queria que o outro soubesse, não contava, mas acabava mentindo, contando uma história totalmente diferente. Depois a situação era descoberta, e isso quebrava a nossa confiança. Até questões financeiras, que um comprou uma coisa que não queria que o outro soubesse, porque senão ia ficar chateado, mentiu, e acabou depois sendo descoberto e trouxe um grande problema no nosso relacionamento. E muitas outras ações que a gente foi permitindo, essas mentirinhas inofensivas, né? E elas foram só prejudicando o nosso relacionamento, elas foram quebrando a nossa confiança, onde chegou um ponto que a gente não confiava mais. A gente queria tirar a prova se verdadeiramente aquilo que um ou o outro estava falando era realmente a verdade. E, gente, não tem como viver um relacionamento com uma pessoa que você não confia. Você dorme com ela, você acorda com ela, você senta na mesa para comer uma refeição com ela, onde você convive com aquela pessoa sem confiar que a palavra que ela está falando, olhando nos seus olhos, é legítima. Não tem como. Isso para mim é uma coisa banal, não funciona. Então, nós precisamos nos alertar a respeito disso. E como que a gente não vai quebrar essa confiança? Como que a gente não vai trazer essa prática pecaminosa para dentro da nossa casa? Evitando, dando um ponto final, né, na prática da mentira. Então, sempre falando a verdade, independente do constrangimento que possa causar, independente do desentendimento que possa causar, sempre falar a verdade é a melhor solução. Já presenciei em muitos outros casamentos de pessoas que eu conheço, pessoas que o casamento praticamente é fundamentado na mentira. A esposa esconde tudo do marido, tudo, porque se ela for falar tudo, a verdade que ela faz, que ela vive, não vai ficar casado, vai separar, porque o casamento todo é fundamentado na mentira. As finanças, que nós vamos falar sobre traição financeira, nós vamos falar sobre isso, que é um dos erros também que o casal não pode cometer, coisas do dia a dia. Você não sabe o que é verdade no casamento, e isso não agrada a Deus, isso não é bom para a relação. Então o Senhor está nos trazendo aqui um alerta, né? O que tem sido legalidade em relação a esse tema dentro do nosso casamento? Será que nós temos permitido pequenas mentirinhas, ou até omitindo a verdade, né? Até a própria omissão da verdade também é um erro. Eu sei que muitas vezes, talvez em situações que possa gerar uma crise, a gente acaba preferindo não falar a verdade. A gente também não mente, mas não fala a verdade, fica calado, guarda aquele segredo. Mas nós precisamos tomar muito cuidado, porque, gente, segredos vêm à tona, né? Um dia sempre vem à tona. E eu tenho esse pensamento. Talvez você possa discordar, mas em um casamento não tem que ter segredo. Nós somos um só, então tem que ser um livro aberto ali, tanto os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas verdades, os nossos ideais, mesmo que o outro não concorde totalmente, mas ele precisa te conhecer, precisa ser um livro aberto, né? A gente precisa ser muito claro e muito transparente com a pessoa que a gente vive. Então eu não consigo, assim, trazer isso para minha vida, de esconder coisas do meu esposo. Primeiro que eu sou uma pessoa
que é engraçado. Na minha infância eu era viciada em mentir, não conseguia parar de mentir. Hoje eu sou uma pessoa que eu não sei mais mentir. Você me pega facilmente na prática da mentira. Ou eu vou gaguejar, ou eu vou contar a história diferente. Minha memória é péssima. Então, se eu for mentir, um dia eu vou contar de uma maneira, no outro dia eu vou contar de outra maneira totalmente diferente. Eu não vou me lembrar dos fatos, porque primeiro, para você ser um bom mentiroso, você tem que contar todas as vezes a mesma história, nos mínimos detalhes, da mesma maneira que você contou. Porque se você contar um detalhe diferente, você vai se contradizer. Eu não consigo fazer isso. E por saber o quanto a mentira prejudicou a minha vida, é algo que hoje abomino e eu zerei isso. Eu zerei essa prática da minha vida, não só no meu contexto conjugal, mas na minha vida mesmo espiritual. Porque como posso eu hoje, uma pessoa que está aqui todos os dias, prego a palavra, faço mentorias, prego o orando da palavra todos os dias, viver na prática da mentira, né? Ai de mim se tiver um comportamento desse. Então, o Senhor me trouxe esse tema para nos alertar, né, sobre isso, para que você não permita essa prática na sua casa, mesmo que ela seja tão pequena e aparentemente inofensiva. Você precisa sempre blindar o seu relacionamento contra a mentira. Fala a verdade. Mas fala a verdade, seja sempre honesto. Gente, não tem nada melhor do que a honestidade. Você ser sincero com aquela pessoa, se abrir o seu coração. Claro que nós precisamos usar também o bom senso e a sabedoria da forma de falar, da forma de nos expressarmos, mas a verdade sempre é a melhor opção. Fala a verdade, seja real. Olha, eu não gostei, ou aconteceu essa situação, eu não queria que tivesse acontecido isso, eu realmente não devia ter falado, eu acabei expondo a nossa vida. É sempre melhor contar a verdade. Amém? Você consegue entender a profundidade do que nós estamos falando? Eu estou ministrando sobre erros que talvez, se você de primeira mão, né, ao visualizar, você fala assim, poxa, mas é óbvio, né? São erros que não deve ter no casamento. Mas como eu falei na última lição, gente, são erros que parecem tão óbvios, mas eles são muito mais comuns e naturais em muitos relacionamentos do que eu e você imagina. São práticas que estão em todos os relacionamentos e que muitas vezes ficam despercebidos, e até quando são percebidos por nós não visualizamos como erros gravíssimos, né? Não, isso aí, todo casal falha, todo casal erra, né? Normal. Não, nós não devemos permitir. É claro que eu não estou pregando aqui a ideia de um relacionamento perfeito, não existe isso. Mas eu estou pregando a possibilidade de um relacionamento feliz. Porque eu vivo isso, gente. Eu não estou dando testemunho de outra vida, eu estou dando testemunho da minha própria vida. Das vivências e erros que eu cometi, que eu aprendi, lições que eu aprendi, que depois que eu aprendi eu comecei a consertar e endireitar o meu casamento, as coisas começaram a melhorar. E hoje eu vivo um relacionamento feliz, hoje eu vivo um relacionamento melhor. Então é possível sim ter um relacionamento abençoado. É claro, sempre vai surgir problemas, o meu tem, mas hoje eu consigo ter um entendimento melhor, uma sabedoria melhor, um discernimento melhor e uma forma melhor de conduzir essas crises, né, para que não gere a ruína do meu relacionamento, e sim para que sejam resolvidas debaixo da palavra de Deus. Amém? E nós estamos sempre trazendo também aqui, né, um exemplo da palavra de Cristo. Por isso que eu peço para que você sempre leia o e-book. Hoje mesmo, nessa lição de hoje, eu coloquei vários versículos, várias citações bíblicas que vão reforçar sobre o que eu estou falando aqui. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Lembrando que o e-book está aqui na descrição do vídeo, tá? É só você clicar lá, você acessa o material em PDF. Amém? Então medite sobre isso, ore a respeito desse erro hoje. Não permita que esse erro seja mais uma prática, né, no seu relacionamento, em qualquer relacionamento, não só no seu relacionamento conjugal, mas em qualquer relacionamento com qualquer pessoa. Amém? Que Deus abençoe sua vida, um ótimo dia, e amanhã nós estaremos de volta às 17 horas aqui com mais uma lição da nossa mentoria. Fique na paz.